O poder do pensamento preciso. Nesse momento nos aproximamos da análise do mistério de todos os mistérios, o poder da mente humana. Devemos abordar esse tema com um espírito respeitoso, já que é o assunto profundo do livro. Ele engloba o segredo de todos os sucessos e todos os fracassos. Sua presença é necessária na lista dos princípios obrigatórios de todos os que desejam alcançar o superpoder da persuasão. É o assunto mais importante conhecido pela humanidade. Todavia, paradoxalmente, o menos compreendido de todos. O pensamento preciso. O poder do pensamento pode ser comparado a um belo jardim. O solo pode ser convertido, mediante esforço organizado, em alimentos úteis, ou, pela negligência, pode produzir ervas daninhas. A mente está eternamente em funcionamento, construindo ou destruindo, gerando miséria, pobreza e infelicidade, ou alegria, prazer e riqueza. Ela nunca fica inativa. É o maior recurso disponível. Na humanidade, no entanto, é o menos utilizado e o mais abusado. Zero abuso consiste principalmente em não utilização. A ciência revelou muitos dos segredos mais profundos da natureza, mas não o segredo da maior fonte de riqueza do homem. O poder do pensamento. Esse segredo não foi revelado talvez porque a humanidade mostrou uma indiferença imperdoável diante dessa dádiva divina. O pensamento é o mais perigoso ou mais benéfico dos poderes à disposição dos seres humanos, dependendo, é claro, de como seja usado. Pelo poder do pensamento, o homem constrói grandes impérios e civilizações. Pelo mesmo poder, outros homens destroem impérios como se fossem de barro frágil. Toda a criação humana, boa ou ruim, é criada primeiro na forma de pensamento. Todas as ideias são concebidas pelo pensamento. Todos os planos, objetivos e desejos são criados no pensamento. E o pensamento é a única coisa sobre a qual as pessoas têm o privilégio do controle total. O pensamento é o senhor de todas as outras formas de energia, porque é uma forma de energia misturada à inteligência. Os pensamentos têm a solução para todos os problemas dos seres humanos. Quando usado adequadamente, o pensamento é o maior remédio conhecido para todas as doenças físicas. Seu poder terapêutico é ilimitado. O pensamento é a fonte de todas as riquezas, sejam materiais, físicas ou espirituais, porque é a maneira pela qual as 12 grandes riquezas da vida podem ser obtidas por todos que as desejem. O ser humano passa a vida inteira procurando riquezas materiais, sem reconhecer que a fonte de toda riqueza já está a seu alcance e sob seu controle, só esperando ser reconhecida e aplicada. O pensador preciso reconhece todos os fatos da vida, tanto os bons quanto os ruins, e assume a responsabilidade de separar e organizar os dois, pegando os que servem às suas necessidades e rejeitando todo o resto. Ele não se impressiona com o que dizem por aí. Ele não é escravo, mas senhor de suas emoções. Vive entre as pessoas sem lhes dar o privilégio de se meter em seus pensamentos interiores ou no seu modo de pensar. Suas opiniões resultam de análises sóbrias e de um cuidadoso estudo dos fatos ou de indícios confiáveis mostrados pelos fatos. Ele se serve dos conselhos de outras pessoas, mas se reserva o direito de aceitá-los ou rejeitá-los sem pedir desculpas. Quando um plano dá errado, ele logo pensa em outros substitutos, mas nunca se desvia de objetivo por causa de uma derrota temporária. É um filósofo que determina as causas pela análise dos efeitos. Obtém a maioria das pistas observando as leis da natureza e adaptando-se a elas. Ao rezar, seu primeiro pedido é mais sabedoria. Mas ele nunca insulta o divino pedindo para driblar alguma lei da natureza ou exigindo alguma coisa em troca de nada. Por isso, suas preces são geralmente atendidas, pois ele se lançou ao lado do Criador. Ele não cobiça as posses materiais das outras pessoas, tem um jeito melhor de adquirir tudo de que precisa por merecimento. Não sente inveja porque sabe que é mais rico que os outros nos valores que mais importam na vida. Ajuda as outras pessoas generosamente e aceita ajuda apenas quando ela se justifica. Essas são as características de um pensador preciso. Estude-as com cuidado se quiser se tornar parte da pequena minoria que pensa com precisão.
São características simples e facilmente compreendidas, mas não tão facilmente cultivadas, pois o cultivo requer mais disciplina do que a maioria das pessoas estão dispostas a praticar. Mas as recompensas do pensamento preciso valem todo o esforço exigido. São compostas por vários valores, entre eles paz mental, liberdade de pensamento, liberdade corporal, sabedoria, conhecimento das leis da natureza, necessidades materiais da vida e, acima de tudo, harmonia com o grande esquema geral do universo, conforme determinado e mantido pelo Criador. Ninguém pode negar que o pensador preciso estabeleceu uma relação de trabalho com o Criador. O pensamento preciso é um ativo inestimável, que não pode ser comprado com dinheiro nem pegado emprestado dos outros. Precisa ser adquirido pelo estrito hábito da autodisciplina, como foi feito pelas pessoas bem-sucedidas de todas as esferas da vida. É uma experiência raríssima encontrar alguém, em qualquer tempo e lugar, que viva a própria vida, pense com a própria cabeça, desenvolva os próprios hábitos e faça sequer um esforço mínimo para ser ela mesma. A maioria das pessoas simplesmente imita as outras, e muitas são neuróticas que preferem viver como o vizinho do que ser elas mesmas. Observe as pessoas que você conhece melhor, estude seus hábitos atentamente e vai perceber que a maioria é apenas uma imitação sintética de outras pessoas, sem um único pensamento que possam chamar de verdadeiramente seu. Muita gente apenas segue a trilha, aceitando e agindo de acordo com os pensamentos e costumes dos outros, como ovelhas que seguem uma atrás da outra em caminhos bem demarcados. Muito de vez em quando, uma pessoa com tendência para o pensamento preciso se desvia da massa, pensa por si e ousa ser ela mesma. Quando encontrar uma pessoa assim, tome nota, você está diante de um pensador de verdade.